Voltando aqui, vamos lá. Vamos partir para a parte agora da condicional, tá? Vamos ter outras partes mais também. Vamos ter equivalência, tautologia e etc. Mas agora vamos ficar aqui na condicional, tá? Que vai ser o último conectivo que nós vamos mexer. Ok. Pessoal, a condicional, ela é uma das mais assim que vai fugir um pouco da nossa linha, tá? Que ela tem algumas regrinhas que não segue outras, tá? Então vamos lá, a condicional, ela é representada pelo C então, né? A gente coloca P, C e então Q, né? Tá aquela setinha ali para direita. E eu já falei, o motivo dessa setinha para direita tem que ser para a direita, não pode ser para cima, nem para baixo, nem para esquerda. Tem que ser para direita. Ela se lê P, então Q, né? Ela é engraçada que ela será falsa apenas quando for P for verdade e Q for falso, né? Ou seja, ela será verdade apenas o seguinte, ó, se P for verdade e Q, na verdade ela será falsa, né? Se P for verdade e Q for falso, tá? O famoso Vera Fischer. Ela não vai poder ser Fischer Vera, não vai poder ser Fischer Fischer, não vai poder ser Vera Vera, né? Ela só vai ser falsa quando for Vera Fischer, ou esse Vera Fischer é só um mnemônico, tá? Toda vez que for Vera Fischer, ela será falsa. E isso é um pouco complicado, porque quando a gente às vezes tenta se lembrar dela, a gente sempre tenta lembrar da tabela verdade, quando que ela é verdade. E aí muitas vezes a gente fica assim, vixe, eu me lembro que como é que será a verdade a condicional? Eu sei que tem um tal de Vera Fischer lá. Então ela só deve ser verdade quando a primeira for verdade e a segunda for falso. E é errado, né? Na verdade, ela será verdade em qualquer outra hipótese. Qualquer outra hipótese, se for verdade, ela é verdade. Se for falso, verdade, ela será verdade. Se for falso, falso, ela será verdade. Pera aí. Ok, voltando aqui. Ela será, se for falso, falso, ela também será verdade. Ela só será falso quando for Vera Fischer, tá? Esse é um dos problemas. Começa a ficar chata por aí. E ela tem essa regrinha. A negação dela, né, é o tal do mané, né? Mantém a primeira e nega a segunda, né? A regra prática é o seguinte: mantém a primeira e nega a segunda. Troca o conectivo C então por ou, né? A dica de ouro: a coluna sempre será FVFF quando usada o tal do mané. E ela se lê P e não Q, né? E aqui está a coluna da negação dela, né? Se o Vera Fischer, para ser falso, tem que ser Vera Fischer, a negação vai ser o contrário, né? Então, para ser verdadeiro, o Vera Fischer é verdadeiro e as outras que vão ser falsos, tá? Vamos lá para nossa primeira questão aqui, então. Ficou claro? Lá? Repetindo, não é querendo ser repetitivo demais, não, é aquela questão. Ela só vai ser falsa quando for Vera Fischer, né? Na tabela, na negação dela, você tem que usar o tal do mané, né? Mantém a primeira, nega a segunda, troca o conectivo do C então pelo conectivo E, que é aquele conectivo da conjunção, o primeiro que nós estudamos, tá? Vamos lá, a questão aqui. Considere a proposição condicional P então Q, né? Se P então Q, de acordo com a tabela verdade. Qual é a única situação em que essa proposição é falsa? Todos sabem, né? Como eu falei, Vera Fischer. Primeira verdade, segunda falsa. Então vamos lá para o número A. Quando P é falso e Q é verdadeiro, o que vocês acham? Quando P for falso e Q for verdadeiro, não vai ser Vera Fischer, né? Na verdade vai ser Fischer Vera, né? A primeira vai ser falso e a segunda que vai ser verdadeira. Não é essa que nós estamos procurando. Até mesmo porque ele está falando do C então normal, não é a negação. Se fosse a negação, até que seria. Mas vamos lá para a letra B.
Quando P é falso e Q é falso, também não é, né? É vera fice, verdade e falso. Vamos para a letra C. Quando P é verdade e Q é verdade, também não. Aqui é vera, né? Tem que ser verdade, falso. Vamos para a letra D. Quando P é verdadeiro e Q é falso, tá? E aqui vai ser o nosso gabarito, né? Vai ser o famoso vera fiche. Quando for assim, a única possibilidade dela ser falsa vai ser essa daqui, né? Quando a primeira for verdadeira, a segunda falsa. Gabarito letra D. Vamos para o número 2. A proposição se chove, então a rua fica molhada pode ser representado como C, então M. Se C for falso, né? Não chove e M for verdadeiro, a rua está molhada por outro motivo, ou seja, ele está falando o seguinte: se a rua fica, se chove, né? E aqui ele está dizendo, depois ele fala o seguinte: se chove vai ser representado por C, e logo depois ele fala que o C é falso, ou seja, então se chove, ele está falando que não chove, né? E depois ele fala o seguinte: a rua fica molhada, e ele está falando que a rua é representada depois por M, ó. E ele está falando depois que M for verdadeiro, ficou o seguinte: o C é falso e o M é verdadeiro. Logo, nesse caso, a proposição vai ser como? Verdadeiro ou falso? Né? Sendo que uma é falso e outra é verdade. Vai ser fiche vera, né? Então vamos lá ver. Vou ler de novo aqui. Se chove, então a rua fica molhada. Pode ser representado como C, então M. Se C for falso, não chove, e M for verdadeiro, a rua está molhada por outro motivo, então o valor verdadeiro da proposição é o que? Lembrando que para ser falso, como é que é? Qual é o valor? Qual é as características que tem que dar para ser falso? Tem que ser vera fiche. Vou repetir: para ser falso tem que ser vera fiche. Então vamos lá, a letra A não pode ser, porque não é vera fiche, e aqui ele está dizendo que a primeira é falsa. Então se a primeira é falsa, já não tem possibilidade nenhuma de dar vera fiche. Então vamos lá, ele está dizendo que a proposição é verdadeira. A única opção da condicional da falso é só se for vera fiche. Se não for vera fiche, todos os outros valores vai ser verdadeiro, tá? Aí depois ele tá falando aqui inconclusivo, e na letra dele ele tá falando assim, independe da situação. Isso aí não tem lógica, não para esse assunto aqui que nós está falando, né? Então o gabarito aqui nosso aqui vai ser verdadeiro. Vocês querem que eu escreva? Qualquer coisa volta aí para umas aulinhas a mais. Mas esse falou aqui, o gabarito vai ser a letra B, vai ser verdadeiro. Isso aqui ele fez um texto meio rebuscado, difícil para você interpretar um pouco, justamente para você errar, que muitas vezes você vai dizer, não, se isso aqui era verdade, é falso agora, então vai ser falso. Sendo que na condicional é o contrário, né? Ela é um pouco chatinha, e aí que cai, pessoal. Olha, o gabarito letra B, né? É verdadeiro. Vamos para a letra questão 3. Qual é a negação da proposição? Se estudo, então passo na prova. Vamos lá. Para ser falso, né? Tem que ser vera fiche, né? Tem que ser primeira verdade, segunda falso. E aí a negação é o tal do mané que eu falei, né? Tem que manter a primeira, nega a segunda, troca o conectivo C então pelo E, né? Então vamos escrever aqui como que ficaria. Eu vou escrever aqui no quadro, depois eu passo aqui para a câmera. Então vamos lá. Se
estudo, então passo na prova. Vamos cortar aqui para baixo aqui. Ok, então tá aqui. Se estudo, então passo na prova. O que eu falei? Tem que ser o tal do mané, né? Nega a primeira, troca o conectivo C então pelo E. E na verdade é o seguinte, é o mané, né? Mantém a primeira, troca o conectivo C então pelo E e nega a segunda. Então vai ser o seguinte, aqui na primeira eu mantenho, né? Então beleza. Estudo. Ah, William, por que você não colocou C estudo? Porque o C faz parte do conectivo do C então, tá? Não tem como eu botar C então, porque ele faz parte do conectivo. Como eu vou trocar ele, eu tenho que tirar ele então. Então eu vou botar só o estudo. E aqui, o então, ele faz parte, né? E eu vou trocar o C então por quê? Pelo conectivo E, né? Então vou colocar E, estudo, E. Aí aqui, eu vou negar o último aqui, tá? Tá falando passe na prova, eu vou botar não passe na prova, ou seja, mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Se é para negar a segunda, e aqui a segunda tá falando passo na prova, eu vou colocar aqui. Não passo na prova. Nem sempre pode estar assim, tá? Mas vamos procurar algum que o mais semelhante a esse aqui. Estudo e não passo na prova. Vamos lá. Letra A. Se não estudo, então não passo na prova. Você vê que aqui nem o conectivo ele não trocou, né? Ainda continua com isso aí então. Ele negou as duas proposições, mas ele não trocou o conectivo. Então vamos lá para a letra B. Estudo e não passo na prova. É exatamente aqui o nosso gabarito aqui, ó. Estudo e não passo na prova. Vamos ver a letra B, a letra C. Não estudo e não passo na prova. Aqui, o que ele fez? Ele fez o seguinte. Por isso que eu falo que às vezes é um pouco canseira, um pouco chatinho essa da condicional, porque nas outras proposições, nos outros conectivos, você pode negar os dois lados, tá? Você nega os dois lados e só troca o conectivo. Nesse daqui não, é o tal do mané, você só nega o segundo, o primeiro você mantém, tá? Então aqui tá falando o seguinte, não estudo e não passo na prova. Aqui ele só errou em ter negado o primeiro, que na verdade não tinha que negar o primeiro tinha que manter e negava só o segundo, né? Então a C tá errado. Vamos para a letra D. Se não passo na prova, então não estudo. Então aqui ele negou as duas partes e não trocou o conectivo. Então o nosso gabarito aqui, né, vai ser a letra B, tá? Estudo e não passo na prova. Tá. Vamos pular para a próxima. 4. Deixa eu apagar aqui o quadro. Então vamos lá. Considere a proposição. Se faz sol, então vou à praia. Qual das seguintes proposições representa a negação correta? De novo, ele está querendo a negação, tá? Então, acabamos de ver na questão passada. Mané. Mantém a primeira, nega a segunda, troca o conectivo C então pelo E. Então, vamos lá. Vamos escrever isso aqui, para ficar mais fácil, tá? Eu vou escrever aqui, depois eu passo para a câmera. Então ele está falando o seguinte: se faz sol, então vou à praia.
vamos botar aqui para a câmera. Então aqui, se faz sol, então vou à praia. Vamos botar os nossos conectivos aqui então. O mané, né? Mantém a primeira. Se faz sol, eu não vou botar o se faz sol, o C, porque o C faz parte do conectivo, tá? Então vou botar aqui, faz sol, faz sol, né? Mantive a primeira, troco o conectivo C então pelo E. E lembrando que eles podem usar sinônimo do conectivo E, né? Do E, tá? Eles podem botar assim, faz sol, e também, ou pode colocar faz sol mais, faz sol assim como, tá? No caso aqui vamos usar o conectivo E normal mesmo. Porque muitas vezes se eles colocam um sinônimo do conectivo E, você já vai pirar, você vai, mas troca o conectivo E, aí nenhuma das opções tem o conectivo E, fique esperto nisso. E nega a segunda, né? Mané, mantém a primeira e nega a segunda. A segunda é o seguinte, vou à praia. Se é para negar, então eu vou colocar aqui. Não vou à praia. William, faz sentido lógico falar que se faz sol eu não vou à praia? Quer dizer que eu só vou à praia quando estiver chovendo? Meu amigo, você tem que estudar aqui para passar na prova, tá? Isso aqui é por isso que isso aqui derrubou muita gente, porque eles não têm às vezes muito sentido lógico que a gente fala do cotidiano. Porque muitas vezes você vai ler aqui, mas não tem como essa ser certa não. Como que o cara tá falando que se fizer sol que ele não vai à praia? Quer dizer que ele diz que vai à praia só quando não estiver fazendo sol, quando estiver chovendo, quando estiver fazendo sombra, né? Então aqui, né? Mantive a primeira, troquei o conectivo pelo E, né? E neguei a segunda. Ou seja, o mané. Então, para negar essa frase aqui, estaria assim: faz sol e não vou à praia. Vamos lá, ver nas alternativas. A letra A fala o seguinte: não faz sol ou não vou à praia. Nós sabemos que o conectivo é o E, não é o ou, então essa está eliminada. A letra B está falando o seguinte: se não vou à praia, então não faz sol. Aqui eles não trocaram o conectivo e também negaram as duas partes, inverteram e negaram as duas partes, tá? Também não é. Vamos ver a letra C. Faz sol e não vou à praia. É o nosso gabarito, tá? Ela manteve a primeira, trocou o conectivo C então pelo E e negou a última parte. Letra D. Não faz sol e vou à praia, tá? Então o nosso gabarito aqui vai ser a letra C, né? Faz sol e não vou à praia. Tem mais? Vamos mais. 5. Olha, essa aqui eu não sei muito bem de onde que eu peguei essa questão aqui. Eu não sei se foi do Tec Concurso, se foi da IA. Só que vamos lá. Primeiro que essa questão aqui é inválida, tá? Porque para quem assistiu as primeiras aulas, para uma proposição ser válida, ela tem que ser lógica. Ela tem que ser verdade ou falsa, né? Ou se for falsa, ela é falsa porque não é verdade. Se for verdade, ela é verdade porque não é falsa. Então aqui tem certas preposições abertas que eu falei lá no começo, que é quando é uma preposição com interrogação, exclamação, indagação de algumas outras coisas, quando você não sabe o valor correto dela, né? Um x é igual a 9. Essa daqui vai ser uma dessas, tá? Eu não sei exatamente qual é o concurso dessa daqui, mas possivelmente essa questão aqui ela foi anulada, tá? Mas vamos responder ela aqui. A negação do se x é maior que 5, então 2 vezes x é maior que 25. Então vamos lá. A letra A está falando o seguinte: se x é igual ou menor que 5, então 2 vezes x, né, é igual ou menor que 25. Vamos lá para a letra B aqui. Essa daqui não tem nem lógica também, tá? Que
Não tem como ser 5 ser menor ou igual ou etc. Vamos lá para a letra B. Se x é igual ou menor que 5 e x é 2 vezes igual ou menor que 25, não faz sentido também. Se o x é maior que 5, né, ou seja, 6 ou mais, e o x, 2 vezes x é igual ou menor que 25, faz sentido, porque o x ele pode ser 2 vezes mas mesmo assim, para a questão de tabela verdade, isso aqui vai estar inválido, tá? Vamos lá, letra D. Se x é maior que 5 ou x é 2 vezes igual ou menor que 25, tá? Essa daqui, a única alternativa que faz um pouco de lógica aqui vai ser a número C, tá? A número C que chega mais perto um do outro aqui. Mas isso aqui não é válido. Se caísse no concurso, isso aqui possivelmente tá inválido. Eu não sei se isso aqui foi a que fez pra mim ou se eu peguei do Tec Concurso, tá? E, geralmente eu pego elas do Tec Concurso e coloco assim para não aparecer o slogan do Tec Concurso. Mas pessoal, é isso. A questão da conjunção, da condicional é isso aí. Façam várias questões. E se você não tiver um nível bom de acerto, volta a assistir minha aula. Se não, vai assistir a aula de outra pessoa. A minha lógica aqui não é ganhar views, likes, essas coisas, é para você aprender, tá? Então, se você não aprendeu, assiste a aula de outro professor, né? Tem o professor Felipe, né? Loureiro, tem a professora Giz, né? Então vamos aí, que elas estão aí também para ajudar a gente. Então, pessoal, tchau, obrigado, boa noite, até os próximos conteúdos.